Bom dia, primeiro ano de Geografia. Vamos terminar o segundo capítulo da apostila, tá? Que fala sobre a população brasileira. Então, naquele gráfico que tem na primeira página da apostila de vocês vão ver a composição étnica do Brasil. Então, nós temos 47% de brancos, nós temos 43% que se autodeclaram pardos, apenas 7% se autodeclaram negros, 1,1 amarelo e 0,4 índio. Porém, isso aqui é uma autodeclaração, então não existem, apesar de tudo, não existem critérios étnicos definidos para saber o que é uma pessoa negra, uma pessoa parda, uma pessoa branca, ainda mais um país tão miscigenado como o Brasil. O Brasil teve 3 fases da demografia, né? Então, analisando a demografia do Brasil, nós temos 3 fases. A primeira fase ela vai de 1872 até 1940, quando você tem um elevado número de natalidade e mortalidade. De 1940 a 1970, você tem uma queda da natalidade, uma queda da mortalidade e um aumento da natalidade. Por quê? Melhores condições de vida, mais remédios, melhores condições ao acesso público da medicina, não é? E a terceira fase que nós vivemos hoje, em 1970 até hoje, estabilidade. Nenhuma queda, nenhum aumento. Estabilidade. Mais ou menos, né? Mesma proporção que morre, é a mesma proporção que nasce, tá? A densidade demográfica do Brasil está próxima ao litoral. Quanto mais próximo ao litoral, mais pessoas moram, maior densidade. Por quê? Historicamente, o Brasil se desenvolveu próximo ao litoral. Então, lógico que aqui no litoral do Brasil é que se encontra as principais empresas, indústrias, PIB. Então, é a principal chance de crescer na vida. Então, tem um fluxo migratório maior e uma densidade demográfica maior próximo ao litoral do Brasil. Então, alguns indicadores do IBGE, a renda média do trabalhador brasileiro é R$ 2.100, tá? Tem uma forte desigualdade social, ou seja, naquela pirâmide social, quem ganha muito mesmo e é poucas pessoas. E quem ganha pouco é muita gente que ganha pouco. Então você tem falta de distribuição de renda, tá? Uma desigualdade social, falta de distribuição de renda. Apesar do Brasil estar entre as 10 maiores potências do planeta, esse dinheiro não é distribuído, tá? Em relação à previdência, que é aquele capítulo que nós falamos de população, pirâmide etária, nós temos um problema etário no Brasil. Nós temos a base cada vez menor, cada vez mais jovens, a base cada vez mais crianças, o corpo cada vez menor e o come cada vez maior, cada vez mais idosos. Ou seja, o esquema da Previdência como funciona? Quem trabalha paga a aposentadoria de quem já contribuiu. Só que como cada vez menos a nossa pirâmide, o nosso corpo da pirâmide vem diminuindo, os trabalhadores não conseguem mais cobrir as aposentadorias das pessoas. Então nós temos um problema na Previdência Social brasileira. Isso também se deve ao quê? Muitas pessoas trabalham na informalidade, não pagam impostos em carteira assinada. Consequentemente, não colabora para o pagamento das aposentadorias, dos benefícios dos aposentados, tá? Então nós temos um problema demográfico em relação à Previdência. Aí teve a reforma da Previdência, teve debate, discussão, gente contra, gente a favor, protesto, né? Então é um grande debate. Por quê? O Brasil está se transformando em um país desenvolvido e os países desenvolvidos geralmente têm pirâmides etárias antigas. Pirâmides etárias onde você tem mais idosos do que jovens. Por quê? Quando um país se desenvolve, geralmente, isso é um aspecto cultural, não sei o que estou falando, as pessoas tendem a ter menos filhos e priorizar. A mulher está no mercado de trabalho, você tem mais acesso aos métodos contraceptivos, então você tem menos filhos. Os casais têm 1, 2 filhos no máximo, e isso diminui, consequentemente, cria esse problema previdenciário na pirâmide brasileira, tá bom? Esse foi o capítulo 2.